Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11, o seguinte: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde, e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Meu irmão, minha irmã, respire fundo por um instante. Imagine o som de uma grande multidão, vozes se levantando, passos apressados, gente correndo pelas ruas estreitas de Jerusalém. Expectativa no ar. Algo está para acontecer. Pois é exatamente nesse cenário que o texto de Mateus nos conduz. Jesus está se aproximando de Jerusalém. Não é apenas mais uma viagem, não é apenas uma entrada numa cidade. Há um peso espiritual nesse momento, uma densidade, uma densidade profética, um cumprimento silencioso de séculos de expectativa. Ele envia 2 discípulos com uma instrução específica: encontrar um jumentinho nunca montado e trazê-lo. Isso, por si só, já nos convida a parar e refletir. Por que, em um mundo que valoriza aquilo que é impressionante, o poderoso, o grandioso, Jesus escolhe o simples, o improvável, o aparentemente insignificante? Ele escolhe um jumentinho, não um cavalo de guerra, não uma carruagem real, não uma entrada digna dos padrões humanos de autoridade. E aqui já começa uma confrontação profunda com o nosso coração moderno. Isso porque nós também temos expectativas sobre como Deus deve agir. Esperamos respostas rápidas, soluções visíveis, manifestações grandiosas. Nós queremos um Deus que intervenha de forma espetacular nos nossos problemas diários, nos nossos conflitos emocionais, nas nossas crises financeiras, nas nossas ansiedades. Mas Jesus entra de outra forma. Jesus entra em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho, silenciosamente, subservios, assim de uma forma muito discreta, profundamente simbólico. Na verdade, ele estava cumprindo o que havia sido anunciado a seu respeito. A profecia dizia: Eis que o teu rei vem a ti, humilde. Humilde. Essa palavra precisa ecoar dentro de nós por um momento, porque a humildade de Cristo não significa fraqueza,
não, na verdade, é uma intencionalidade divina. Ele não está apenas entrando na cidade, ele está revelando o caráter do reino de Deus. Ou seja, um reino que não opera pela força, mas pelo amor. Um reino que não se impõe, mas se oferece. Um reino que não apresenta domínio, mas transformação. Agora imagine só aquela grande multidão. Eles estendem as suas capas pelo caminho, cortam ramos de árvores e gritam: Hosana ao filho de Davi. Essa palavra Hosana significa salva-nos agora. Aquelas pessoas reconheciam algo, mas não entendiam tudo. E isso é profundamente atual, porque hoje também existem multidões que reconhecem Jesus, mas o interpretam de acordo com as suas próprias necessidades ou conveniências. Eles queriam libertação política. Eles queriam um rei que derrubasse o Império Romano que dominava aquela região naquela época. Eles queriam solução imediata, mas Jesus veio para trazer algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais desconcertante. Ele veio tratar o pecado. Ele veio para confrontar o coração humano. Jesus veio inaugurar um reino que começa dentro e se manifesta para fora. E aqui está uma das maiores tensões da vida espiritual nos dias de hoje. Nós celebramos Jesus enquanto Ele corresponde, digamos, às nossas expectativas. Se Ele está correspondendo àquilo que nós aspiramos, nós o celebramos. Mas o que acontece quando Ele não age como nós esperamos? Quando a resposta não vem de imediato? Quando o milagre não acontece no tempo em que nós queremos? Quando o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer resposta? O que fazemos? Como agimos? Aquela mesma multidão que grita Hosana, nesse momento, poucos dias depois estará silenciosa ou até mesmo gritando: crucificam, crucificam. Isso precisa nos fazer refletir profundamente, porque a fé superficial é movida por conveniência, mas a fé verdadeira é sustentada por revelação. Aqueles que apenas celebram sem compreender são facilmente abalados. E aqui talvez esteja um espelho para a nossa geração. Sim, nós vivemos dias muito acelerados. Vivemos sob a égide da ansiedade. Vivemos sobrecarregados. Uma cultura de imediatismo, de respostas rápidas, de recompensas instantâneas. E nesse contexto, queremos um Jesus que resolva tudo rapidamente também. Mas o Cristo que se apresenta aqui em Mateus capítulo 21, Ele não está correndo, não. Ele está caminhando, passo a passo, rumo à cruz. E isso nos ensina algo extremamente poderoso. Deus não está atrasado. Ele está no ritmo certo da redenção. Enquanto a multidão vê um momento de celebração, Jesus sabe que está indo para o sofrimento, para o martírio, para a morte. Enquanto as pessoas veem triunfo, Jesus vê sacrifício. E isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ou seja, nem tudo que parece vitória é vitória verdadeira. E nem tudo que parece derrota significa fracasso. Porque a cruz que viria poucos dias depois, parecia derrota.
mas na verdade era o maior triunfo da história da humanidade. Agora, traga isso para a sua vida nos dias atuais. Quantas situações você interpretou como fracasso, mas que, na verdade, eram caminhos de Deus? Quantas portas fechadas, quantas esperas, quantos nãos você recebeu que carregavam, na verdade, uma proteção invisível e você não percebeu? Quantas vezes você quis um cavalo de guerra, mas Deus lhe entregou um jumentinho? Simples, discreto, inesperado, mas exatamente o que você precisava. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos convida a ajustar a nossa visão, porque o problema não é que Deus não esteja agindo, o problema é que muitas vezes nós não reconhecemos a forma como Ele age. Ele entra, mas não como esperamos. Ele trabalha, mas não da maneira que nós imaginamos ou queremos que Ele faça. Ele responde, mas nem sempre na linguagem que nós queremos ouvir. E ainda assim, Ele é o Rei. A cidade de Jerusalém se agitou muito nesse dia. O texto bíblico diz que toda a cidade se comoveu perguntando: quem é este? Quem é? Essa pergunta ecoa até hoje. Quem é Jesus para você? Um solucionador de problemas? Um apoio emocional? Uma figura religiosa apenas? Ou o rei que governa todas as áreas da sua vida? Porque reconhecer Jesus como rei não é apenas celebrar a sua entrada triunfal, mas significa se submeter ao seu governo. Significa permitir que Ele redefina prioridades da sua vida. Significa permitir que Ele confronte pecados, que Ele reorganize desejos, que Ele transforme o coração. E isso nem sempre é confortável, não, mas é profundamente necessário. Nos dias tão agitados em que nós vivemos, onde tudo compete pela nossa atenção, onde a mente não para, onde o coração se cansa, onde a alma se sobrecarrega, Jesus continua entrando, não com barulho, mas com presença, não com imposição, mas com verdade. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez hoje Jesus esteja se aproximando de áreas da sua vida que você ainda não entregou por completo a Ele. Talvez Ele esteja pedindo acesso, não à multidão, mas ao íntimo, não à aparência, mas à essência. E a pergunta que permanece é: você vai apenas gritar Hosana ou vai realmente recebê-lo como o Rei absoluto de sua vida? Receber Jesus como Rei significa abrir mão do controle da vida, da autossuficiência, de achar que está acima do bem e do mal, de achar que pode resolver todas as coisas. Significa confiar, mesmo sem entender no momento. Significa seguir, mesmo sem ver tudo claramente à sua frente. Significa permanecer, mesmo quando as emoções oscilam. Aquela multidão celebrou, mas poucos permaneceram. E hoje, Deus não está procurando apenas celebração. Não, Ele está buscando permanência. Um coração fiel, uma fé constante, uma devoção que não dependa das circunstâncias. Jesus entrou em Jerusalém, sabendo exatamente o que viria,
o que iria acontecer, o que ele iria se submeter. E ainda assim, ele entrou. E isso se resume em uma palavra apenas: em amor. Isso é amor. Um amor que não recua diante da dor. Um amor que não negocia a verdade. Um amor que permanece firme até o fim. E esse mesmo Jesus continua entrando hoje na rotina corrida do nosso dia a dia, no cansaço emocional, na ansiedade silenciosa, na busca por sentido. Ele simplesmente entra, talvez de forma muito simples, como nesse dia, montado em um jumentinho. Talvez de forma inesperada, talvez sem o espetáculo que você imaginava, mas com a autoridade de um rei e a ternura de um Salvador. Agora, meu querido irmão, minha amada irmã, faça silêncio dentro de si por um instante e responda com sinceridade. Se Jesus entrar hoje do jeito dele, você o reconheceria? Ou estaria esperando outro tipo de rei, com uma outra postura? Que essa reflexão não termine aqui, mas ecoe ao longo do seu dia, no meio das pressões, nas decisões, nos pensamentos, porque o Rei já está vindo e Ele continua entrando, mesmo quando nós não o percebemos. Feliz Páscoa!